Estamos a praticamente 2 semanas das eleições autárquicas e, como em todas as eleições, há um tema que é recorrente e preocupante, que é a abstenção. A Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo para avaliar a evolução da abstenção em Portugal e o perfil do abstencionista. Vamos tentar perceber quais foram as conclusões desse estudo com o João Tiago Gaspar, é o diretor de conteúdos da Fundação. Boa noite e muito obrigada por estar connosco. Portanto, queria perceber primeiro como é que, do que vi do vosso estudo, a abstenção tem vindo sempre a aumentar, é a tendência de fundo, digamos assim, embora estas últimas 2 eleições tenha havido aqui uma inversão. É basicamente Exatamente, isso. Ana, obrigado pelo convite. De facto, a abstenção em Portugal, desde as primeiras eleições de 75, tem vindo a aumentar. Portanto, a participação eleitoral começou por ser muito alta depois de 50 anos de ditadura, que é normal, havia grande entusiasmo com o regime democrático, e, entretanto, a participação foi diminuindo paulatinamente até chegar a níveis não muito recomendáveis, se quisermos, mais parecidos com o leste europeu do que com os países do norte da Europa ou da Europa Ocidental com os quais nos gostaríamos de comparar deste ponto de vista. Curiosamente teve uma inflexão recente, ou seja, nas últimas eleições. Nas duas últimas Isso eleições. será uma situação pontual? É para continuar? Não sabemos, não é? É difícil de dizer. Claro. É uma das coisas que interessa agora apurar nos próximos anos, saber se digamos, uma recuperação de abstencionistas recorrentes que estavam um pouco desligados do sistema e que, entretanto, vieram de vez para o sistema. Exatamente, ou se também vão desiludir-se rapidamente e voltar a abster-se. E a evolução da abstenção varia com o tipo de eleição? Varia bastante com o tipo de eleição. Portanto, as mais participadas são claramente as legislativas, sempre foi assim. É curioso. E as europeias as menos? As menos, também sempre foi assim, exatamente, são as chamadas eleições de segunda ordem, em que o cidadão atribui menos importância àquelas eleições e, portanto, participa menos. Curiosamente, as autárquicas são normalmente as segundas mais participadas, mas as que apresentam um nível de estabilidade maior em termos de participação, ou seja, onde o nível de participação tem diminuído menos. As presidenciais têm uma variação enorme e depende muito, sobretudo, do ciclo político, ou seja, normalmente são menos participadas quando o chefe de Estado vai à eleição novamente, ou seja, tenta ser reeleito. Ainda por cima tenho a curiosidade de, na história política portuguesa, todos os presidentes da República até hoje fizeram 2 mandatos de 5 anos, ou seja, todos eles foram reeleitos e isso naturalmente fez com que as segundas eleições fossem menos participadas, as pessoas acharam que já não havia... Não sei se é possível, desculpe estar a interromper, vermos uns gráficos que tínhamos precisamente da Fundação em que mostrava essa evolução. Pedia neste momento a reagir que nos mostrasse esses gráficos que mostram precisamente essa tendência de... Exatamente, é isto que estamos a ver, não é? A descida nos vários tipos de eleição tem sido uma tendência de descida, embora haja ali uma ligeira subida, isso estávamos a falar, não é? Houve uma ligeira subida nas eleições de 24 e também deste ano de 25, também foram muito repetidas e competitivas, portanto, quanto mais competitivas são as eleições, normalmente maior a mobilização. E, como eu mencionava há pouco, aquela estabilidade das eleições autárquicas, mais ou menos ao longo do tempo, que é também curioso e provavelmente tem a ver com o facto dos cidadãos sentirem que há maior proximidade do poder político. Em baixo, do lado esquerdo é menos inclinado, não é? Menos inclinado, exatamente. É mais horizontal, certo. Significa que tem sido uma participação mais estável. Nas do Parlamento Europeu tem uma curva bastante abrupta e há uma razão histórica para isso. As primeiras eleições ao Parlamento Europeu de 87 decorreram no mesmo dia por curiosidade das legislativas e, portanto, é provável que tenham sido muito participadas por terem decorrido no dia que, ainda por cima, foi uma eleição extremamente mobilizada. Onde o mérito próprio. Sim, exatamente. Provavelmente não, porque foi a primeira maioria absoluta do sistema político, o professor Cavaco Silva, e depois, logo nas eleições seguintes, há uma quebra bastante abrupta nas eleições europeias. Aqui Portugal compara também relativamente mal, digamos assim, com os nossos congêneres europeus. Digamos que a nossa participação no Parlamento Europeu é bastante baixa e é mais parecida com os países do antigo bloco soviético, do antigo bloco de leste, que se democratizaram tarde, portanto, a Croácia, a Bulgária, a Roménia, do que propriamente os países escandinavos ou os países do norte da Europa, como a Alemanha, por exemplo. Pois há um fator também determinante, que é a questão geográfica. Varia, não é? Exatamente. Varia muito a abstenção. Varia muito. Há uma Temos curiosidade. Um gráfico sobre isso. E temos um gráfico preparado. Ou vários. Exatamente. E, portanto, normalmente nos grandes centros urbanos... Estes são eles, estes exatamente. Gráficos. A participação é maior nas eleições nacionais, nas legislativas, nas presidenciais e também nas eleições ao Parlamento Europeu. Mas é curioso constatar que nas áreas rurais
a participação tende a ser maior nas eleições autárquicas. Provavelmente pelo facto de haver uma maior ligação, um acesso mais direto, proximidade com o poder local, que é uma reflexão interessante agora para as eleições exatamente, que se avizinham. E há dois casos assim anedóticos que é interessante mencionar. O caso dos Açores, por exemplo, as autárquicas são mais participadas do que as próprias legislativas, ou seja, tem um nível de participação semelhante ao das eleições regionais, e as pessoas participam mais nas autárquicas do que nas legislativas. Veio um poder lá longe, distante, exatamente, não diz nada, não é? literalmente, Disso, não é? Sobretudo do grupo das Ilhas Ocidentais, está muito longe. E é curioso que Lisboa funciona exatamente no sentido inverso, ou seja, no município de Lisboa as pessoas votam muito para as legislativas e pouco para as autárquicas, menos do que lá está nos meios rurais. Provavelmente tem a ver também, aí não se pode falar de distância física, mas como estão próximos do poder central, provavelmente desvalorizam o poder autárquico. E é interessante também mencionar essas diferenças regionais na participação nas diferentes eleições. Certo. Em termos de abstenção, onde é que nos situamos quando comparados com o resto da Europa? Com o resto da Europa? Bem, atualmente temos melhorado um pouco devido a estes 2 últimos anos. Resta saber se esta tendência vai continuar ou não. Estamos mais ou menos... Não fizeram previsões? Não fizemos previsões, não. É o que todos queremos saber, não é? Estamos mais ou menos a meio da tabela, digamos assim, e há um fator que é importante mencionar. Portugal tem um nível de abstenção técnica que é causada pelo sobre-recenseamento de imigrantes, ou seja, pessoas que fazem o seu cartão de cidadão, portanto são recenseadas aos 18 anos automaticamente, mas muitos da minha geração, entretanto, imigraram. Não vivem em Portugal. Portanto, acabam por não votar, até porque há muitas dificuldades administrativas no voto da imigração, e acaba por acontecer um fenómeno lá está, da abstenção técnica, em que 5 a 6 pontos percentuais da abstenção provavelmente é causada por essas questões burocráticas, de acordo com... Ou seja, ela está sobrevalorizada. Está sobrevalorizada. Ela é mais baixa do que aquilo que parece. É mais baixa do que aquilo que parece. São estimativas dos nossos autores, dos autores do estudo, tanto o José Santana Pereira e o João Cancela. Então não é tão grave como nós Não é tão grave como nos parece, e há ainda um outro fator que eu gostava de mencionar. Como temos uma diáspora muito grande, ou seja, muitos imigrantes, historicamente, os círculos da imigração, apesar de muito populosos, participa-se menos. Se nós olharmos apenas para a participação em território nacional, as últimas eleições legislativas teriam tido provavelmente uma abstenção não de 42%, mas de 28%, o que é uma dimensão bastante diferente. É basicamente dizer que, em vez de termos 4 em cada 10 pessoas que não votaram, seria apenas 1 em cada 4. É uma assimetria muito grande. Obviamente que os dados oficiais são fidedignos, prende-se apenas com esta questão de termos muita gente que está a votar fora do território nacional e de haver esse sobre-recenseamento. Isto tudo para dizer que nós não comparamos assim tão mal quanto isso nas legislativas com o resto da Europa. A situação muda de figura, de facto, nas eleições ao Parlamento Europeu. É até paradoxal, porque os portugueses são sempre muito euroentusiastas, ou seja... Mas depois não vão votar. Exatamente, são dos povos, talvez o povo que mais confia nas instituições europeias, nomeadamente na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, mas depois não converte isso em votos. Muito bem. E quais são os fatores que influenciam a abstenção? Ou seja, qual é o perfil do abstencionista? Conseguiram chegar a essa conclusão? Sim. Isso homem, mulher, mais velho, mais novo, mais à direita, mais à esquerda? O abstencionista normalmente são pessoas mais jovens, tendencialmente em Portugal mais à direita, o que não é verdade noutros países europeus, por exemplo. São pessoas que têm tendencialmente menos estudos superiores, que autorreportam ser de classes mais baixas, ou seja, que se consideram mais pobres do que a média. São pessoas que tendencialmente não são muito crentes, não vão muito à missa ou ao culto, não têm uma grande participação religiosa. São pessoas tendencialmente de minorias étnicas, ou melhor dizendo, as minorias étnicas têm uma participação menor do que a maioria. E também há muitos... São mais pessoas anti-sistema? Estavam mais fora do... Ou seja, há aqui alguma ligação entre isto e o crescimento do Chega? Isso é uma das interpretações possíveis. Não há como negá-lo. Durante muitos anos, Portugal, até na imprensa internacional, aparecia como a exceção à regra na Europa. Não tínhamos um partido populista no Parlamento, etc. Mas a verdade é que nos inquéritos que os politólogos fazem, já se via há muito tempo que a população tinha significativamente atitudes populistas. E, portanto, é possível que, entretanto, o Partido Chega tenha conseguido converter alguma da abstenção crónica, pessoas que estavam contra o sistema, que não se reviam na classe política profissional, que não se revêem nos partidos, que não confiam nas elites culturais, até mediáticas, e portanto, tenham trazido essas pessoas para o sistema. Ainda assim,
nas ciências sociais dizemos sempre que correlação não é causalidade, ou seja, pelo facto de duas variáveis irem no mesmo sentido não significa que uma seja a causa da outra. É difícil de provar essa causalidade, mas é provável, digamos assim. A ligação parece que há. Só para terminarmos, temos pouquíssimo tempo, o último minuto, para nos dizer o que é que recomendam que se faça para que esta abstenção baixar ainda mais? Uma das coisas que faz com que as pessoas votem mais é o sentimento de dever cívico, ou seja, a pessoa achar que não votar é uma grande falha moral para com os seus concidadãos e, portanto, todas as medidas que alarguem, por exemplo, a formação cívica até o ensino básico, para provar às crianças que a democracia, enfim, funciona e que é o melhor sistema que a humanidade já conseguiu inventar, são positivas. Iniciativas de participação direta nas escolas também são muito úteis, ou seja, deixar que as crianças votem em urna fechada, percebam como é que funciona a democracia e que ela pode produzir resultados. Sei lá, por exemplo, quando é preciso renovar um recreio, pretendem matraquilhos, estou a dar exemplos anedóticos, mas uma mesa de ping-pong, etc. Coisas simples, mas que façam com que as crianças percebam que votar vale a pena. Depois há um assunto muito importante que é o voto antecipado em mobilidade, estendido às autárquicas, porque atualmente só acontece nas legislativas, presidenciais e europeias. Finalmente, há ali um ponto muito importante que tem a ver com criar projetos pilotos de transportes públicos nas áreas rurais, onde a distância ao local de voto é maior. A criação de um Círculo Nacional de Compensação, que no fundo o que faz é criar uma maior equidade entre as zonas rurais, onde, por exemplo, no distrito de Porto Alegre, só são eleitos 2 deputados. Isso faz com que as pessoas que pretendem votar em partidos mais pequenos possam ser dissuadidas de votar. No fundo, considerem que não vale a pena ir votar, o voto delas é desperdiçado. Portanto, este Círculo Nacional de Compensação recupera esses votos e há uma parte significativa da Assembleia da República que passaria a incluir também esses votos desperdiçados pelos círculos eleitorais do interior. E, finalmente, um teste piloto de voto aos 16 anos, porque a evidência empírica internacional demonstra que se os jovens começarem a votar mais cedo, mantêm-se a longo prazo durante mais tempo enquanto eleitores. E aparentemente os cidadãos e os políticos estão contra essa ideia. Ficamos com essas recomendações. João Tiago, muito obrigada por estar connosco nesta grande edição. Obrigada e boa noite.